Irmãos, abram a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos ao capítulo 4. Faremos a leitura dos 6 primeiros versículos. Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6. Assim diz a santíssima e inerrante palavra do Senhor nosso Deus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Santíssimo Deus, em cuja presença nos encontramos para cultuá-lo, rogamos-te ao Senhor neste momento, para que ilumine nossa mente, aqueça o nosso coração. Somos muito gratos ao Senhor por termos a tua palavra, termos a grande possibilidade de sermos o teu povo, sermos efetivamente o teu povo, e de termos a possibilidade de cultuá-lo nesta noite, nos teus termos, da forma que o Senhor mesmo escolheu e estabeleceu. Neste momento é chegado a hora de ouvirmos a tua voz, através da pregação da tua palavra, a palavra que o Senhor inspirou homens durante muitos anos, e chegou até nós pela tua divina preservação. Nós reconhecemos nessa hora a nossa fraqueza, a nossa limitação e pedimos-te que nos ajude. Assim nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema deste sermão é um convite a rigor. Imagine que você recebe na sua casa um convite para um glamouroso casamento. É um lindo convite de alguém muito especial. Mas há uma observação grandiosa em letras garrafais neste convite: traje de gala. Uma outra observação: sem traje de gala não entra. O que você faria? Bem, se você não tem esse traje, você vai providenciá-lo, porque a pessoa é especial para você. Por mais caro que seja, eles são muito caros. Se você o tem, você vai aprontá-lo. Nós percebemos algumas pessoas no mundo hoje que têm trajes que custam realmente muito valor, muito dinheiro. A princesa de Gales, por exemplo, só em trajes de gala, ela tem mais de 200 mil reais em trajes de gala. Lionel Messi, o grande jogador de futebol da Argentina, para receber uma das bolas de ouro que tanto conquistou, ele usou um traje de mais ou menos 50 mil reais. As pessoas se preparam para eventos glamourosos. Pense nisto. A escritura que está diante de nós, nesta noite, é um convite, é uma convocação para fazermos algo, para uma grande festa. O Natal está chegando. Festas estão por aí. Cristo já veio, já salvou-nos eternamente. E agora nós temos uma grande responsabilidade. Estes pequenos 6 versículos nos mostrarão nesta noite que o Senhor nos convida para a festa. O Senhor nos descreve como devemos estar nesta festa. E por último, o Senhor justifica por que devemos estar da forma que devemos estar nesta festa. Sendo assim, a primeira lição de um convite a rigor está no verso 1. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreve.
Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo evoca novamente na carta aos Efésios o fato de que ele estava preso. Ele escreve essa carta de um dos seus aprisionamentos. E nesta altura da carta, este texto está entre uma oração de Paulo, a segunda oração que ele faz pela igreja. Versículo 14 do capítulo 3: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa é esta? Para que eles entendessem o tamanho da plenitude de Deus, da salvação de Deus, da obra que Deus realizara agora, unindo judeus e gentios, não tendo mais nenhuma separação, para que eles fossem cheios do amor de Cristo, para que a palavra realmente habitasse neles. E depois que ele conclui essa oração, entra o nosso texto. Ele pede, ele convoca, ele roga para que os irmãos andem. De que forma? De modo digno da vocação a que fostes chamados. A ideia principal neste versículo aqui, irmãos, é o andar, é o estar preparado, é seguir conforme deve seguir. E há um padrão: deve-se andar conforme se foi chamado. A vocação a que fostes chamados. Que vocação é esta? A vocação, o apóstolo Paulo já deixou claro na carta aos Efésios. Nós podemos observar no capítulo 2 a vocação dos Efésios, dos irmãos desta igreja e de toda a igreja de Cristo, porque esta é uma carta para toda a igreja de Cristo. Versículo 1, Paulo diz assim, diz a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Esta é a vocação. Paulo está dizendo: vocês estavam mortos. Vocês não tinham parte nenhuma nas alianças de Deus, ou na aliança de Deus. E Deus os recebera em Cristo, deu Cristo para vocês também. Vocês estavam mortos e ouviram a voz de Deus. A eterna vocação dos eleitos de Deus está representada aqui. Porque quando o evangelho é pregado para as pessoas que não creem em Cristo, há uma obra sobrenatural da graça de Deus sobre a vida daqueles que foram eleitos desde toda a eternidade. Ou, nas palavras do próprio apóstolo Paulo, antes da fundação do mundo, como está bem descrito no primeiro capítulo desta carta. Quando o eleito de Deus entra em contato com a palavra da verdade, a palavra viva, ele é despertado e passa a crer. Algumas pessoas dizem que esta vocação pode ser resistida, mas nós discordamos dessas pessoas, porque as Escrituras deixam muito claro o seguinte: agindo eu, quem impedirá? Algumas pessoas dizem que Deus habilita para que se decida se quer ou não quer, mas nós também não cremos dessa forma. A nossa confissão de fé, no seu capítulo 10, a confissão de fé de Westminster, diz claramente que Deus faz uma obra de regeneração e graça no coração do eleito de Deus e o conduz de forma amável ao mesmo tempo que ele passa a crer em Cristo. Ele não é forçado, ele vai de livre vontade, mas ele é conduzido, a sua vontade é ressuscitada e ele passa a crer. Quando ele vê, ele está amando o Senhor e não pode separar mais-se do Senhor. É assim a obra de graça. É isto que Paulo está chamando a atenção aqui. Andem conforme esta vocação, esta eterna vocação. E quando ele diz prisioneiro do Senhor, há um motivo, porque ele já cita no início da carta. E agora ele evoca novamente o fato de estar preso. Ele está mostrando para os irmãos o seguinte:
querida igreja de Canoas, irmãos, o Senhor me vocacionou para um caminho, mas agora eu estou preso. Não importa, eu estou aqui escrevendo para vocês. Não importa o que tem que acontecer comigo. Eu sou prisioneiro do Senhor, sim, mas estou aqui produzindo. Estou andando conforme a vocação, estou seguindo em frente. Então os irmãos que receberam essa carta, em primeiro lugar, fizeram essa associação. Se Paulo está pedindo, está rogando, está clamando, está convidando para que eles andem, Paulo está andando. Não importa o que está acontecendo com ele, esta é a ideia. É muito interessante, o que nos escapa aqui em língua portuguesa, mas no texto grego está bem claro, e trago para os irmãos, é que essa expressão traduzida por rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vossa vocação, é a mesma palavra de vocação. É a mesma palavra. Paulo está dizendo, assim como vocês foram vocacionados, agora eu chamo vocês. Eu rogo para vocês, eu peço, eu convido. Lembre-se, um convite a rigor. Paulo está retomando a ideia inicial. Vocês foram eleitos antes da fundação do mundo, Cristo morreu por vocês, vocês estavam mortos. Agora vocês são chamados. Andem agora de maneira digna desta vocação. A ideia aqui é muito clara, irmãos. A lição, melhor dizendo, não é andar de uma forma para adquirir a vocação de Deus. É o contrário. Pelo motivo de que recebemos a vocação, agora passamos a andar de forma digna desta vocação a que fostes chamados. Esta é a ideia. Um convite a rigor, em primeiro lugar, ele convoca, ele diz, tal hora, tal dia, em tal momento, venha. E aí então temos a descrição. Traje de gala. Sem o traje, não entra. Agora vejamos então a descrição deste andar, desta convocação. Está nos versículos 2 e 3. Nós vamos perceber aqui que um convite a rigor, ele descreve a forma. Versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ao passo que, em primeiro lugar, Paulo chama os irmãos, faz-lhes lembrar da sua vocação, correlaciona este chamado ao fato de que já foram chamados e que agora eles têm uma responsabilidade, um compromisso. Agora Paulo passa a descrever como eles devem andar. Primeiro ponto aqui que Paulo traz no versículo 2, com toda a humildade. Para andar de modo digno da vocação, é com toda a humildade. Se não anda em humildade, não anda de modo digno da vocação. Se não tem humildade, não é digno da vocação, ou não está demonstrando a vocação. Não existe a prova real da vocação. E o que é humildade, irmãos? O já falecido pastor Russell Shedd, ele definiu humildade da seguinte forma, abre aspas: humildade é reconhecermos que a nossa missão é maior do que nós mesmos. Fecha aspas. Reconhecer que a nossa missão, aquilo que devemos fazer, é maior do que nós. E quando nós pensamos nessa definição muito precisa de humildade, esta definição nos leva para o nosso supremo exemplo, o nosso Santíssimo Salvador, o motivo pelo qual estamos aqui hoje, Jesus Cristo, a alegria do Natal, o motivo de todas as coisas. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele disse: eu sou humilde, aprendam de mim. Nós sabemos quem é Jesus Cristo. As Escrituras nos revelaram quem é Jesus Cristo. Tu és o Filho de Deus. Nós cantamos aqui ao homem Deus. Deixou o seu trono, fez-se homem, sempre fora Deus, nem sempre fora homem, mas passou a ser homem e nunca mais deixou de sê-lo. Quem está no céu hoje à destra de Deus Pai Todo-Poderoso é Jesus Cristo, o homem. E ele diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde. É interessante
pensar no ministério terreno de Jesus com relação à humildade. No início do seu ministério, ele entra numa sinagoga, abre a Torá, abre a lei de Deus e lê o capítulo 61 de Isaías. E lá está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para proclamar as boas novas de salvação. Quem é Jesus Cristo? É Deus. Mas ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Todos os milagres que ele fazia, ele sempre clamava ao Senhor. Mesmo sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, verdadeiro Deus, em seu ministério terreno, no seu estado de humilhação, ele dependia de Deus. Ele dependia do Espírito do Senhor. E ele mesmo disse isso. Ele é o exemplo máximo da humildade. É reconhecer então que a nossa tarefa, a nossa missão, nós precisamos de ajuda na nossa missão. Nós precisamos que pessoas nos apoiem, aplicando já o nosso contexto. Ainda tratando de humildade, vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 18, e aqui eu quero chamar a atenção às crianças que estão aqui. Prestem atenção, todas as crianças que estão presentes, porque o Senhor Jesus falou de vocês, Ele usou vocês como referencial para mostrar verdades para o seu povo, para os adultos. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus, diz assim a palavra de Deus: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Por que o Senhor chama uma criança para tratar de humildade? Ele chama a criança para tratar de humilhar-se. Bota ela no meio e diz: olha, se vocês não se tornarem como essa criança, vocês não entram no céu, não entram na festa. Primeira característica de um convite a rigor é ter um traje de humildade. Essa criança, não é porque ela não tem pecado, ou como alguns erroneamente falam, ela é inocente. Eles não são inocentes. Aqueles que têm filhos pequenos, ou já tiveram, ou têm sobrinhos, podem observar e perceber que no mais novinho sempre haverá maldade presente. É o pecado. As Escrituras nos afirmam que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. Os antigos puritanos afirmavam que no bebê mais lindo e mais recém-nascido que exista, há iniquidade suficiente para acender a chama do inferno inteiro. Então não é por causa da sua inocência, mas porque Jesus chama as crianças e diz: elas são modelo. Se não for humildes, não se humilhar conforme elas, não entram no reino. Não é pela sua essência que não tenha pecado, não é por isso. Jesus chama essas crianças, chama a criança e mostra o seguinte: essa criança, ela depende de todo mundo. Se uma criança é disciplinada, daqui a pouco ela está ali, pronta para outra. Uma criança, quando está com seus amiguinhos e há uma discussão, uma briga, e o grande grupo a impede de brincar, alguma coisa nesse sentido, ela chora, fica triste, reclama para o pai, mas daqui a pouco ela está dizendo: eu quero ir lá de novo. Você já viu alguma criança trancada dentro do quarto dizendo: eu nunca mais vou sair daqui, porque me tiraram meu brinquedo? Não, são minutos. Jesus está dizendo: sejam que nem essa criança que não tem pretensão nenhuma. Humildade é reconhecer que a nossa missão é maior do que nós mesmos. Daqui a pouco o conselho desta igreja vai indicar pessoas para atividades do ano que vem, atividades de liderança. Dependa de Deus, meu irmão. Dependa de Deus. Por mais que você tenha grandes qualidades, não descanse nessas qualidades. Descanse em Deus. Jesus era Deus. E o texto aos Filipenses diz que mesmo sendo Deus, não teve usurpação por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomando forma de servo.
Humildade é essencial nesse processo. Mas Paulo continua. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Ele qualifica a mansidão. Não é só a mansidão temporária, é com longanimidade. O que é mansidão? O que é ser uma pessoa mansa? É uma pessoa que está sempre calma, que nunca se enfurece. Não é bem assim. A mansidão é uma obra da graça de Deus também na nossa vida, no nosso coração. Ninguém nasce manso. Embora existam pessoas, umas mais calmas que as outras, experimente pisar no calo dela, para ver se ela não explode. A obra da graça de Deus, ela transforma o nosso caráter, ela nos dá essa qualidade de tal forma, e não é do dia para a noite, isso é um processo, a gente erra muitas vezes, mas se clamarmos a Deus e confiarmos na graça de Deus, e orarmos e pedirmos, Senhor, me faz mais temperante, mais manso, mais tranquilo, que eu permaneça mais em mansidão, porque a ideia aqui com longanimidade é isto, é alguém que permanece em mansidão. Se orarmos dessa forma, o Senhor vai nos ouvir, vai nos ajudar. Não ter mansidão é algo muito sério. As Escrituras, em determinado momento, consideram Moisés o homem mais manso da terra. Mas ele não teve mansidão numa das horas mais cruciais da sua vida, em Meribá. Quando o povo murmurou e disse, tu nos trouxeste para cá para morrer? Não tem água, não tem comida, nós estamos morrendo de sede. Diz a Escritura que Moisés e Arão se prostraram diante de Deus, e o Senhor disse, vai, fala com a rocha, e ela vai dar água para as pessoas. Moisés foi lá, convocou o povo, pegou o seu cajado e feriu a rocha. As Escrituras afirmam que por causa dessa postura, irada na hora errada, ele não entra na terra e nem toda aquela geração. A mansidão é uma obra da graça e nós precisamos persegui-la com toda a longanimidade. Não é só em determinados momentos. Conta-se que um menino estava na porta da igreja após o culto, seu pai estava aqui. E ele disse para um diácono da igreja, eu não quero nunca mais ir embora. E o diácono disse, por que você não quer ir embora? É porque eu quero que meu pai seja sempre assim, como ele é aqui na igreja, porque quando ele chega em casa, ele é outra pessoa. Mansidão com longanimidade. Você tem que ser aqui o que você é em casa, você tem que ser em casa o que você é aqui, você tem que tratar as pessoas da mesma forma, não importando quem são elas. Humildade com mansidão em longanimidade. Vamos relembrar, este convite agora está descrevendo a forma para andar de modo digno da vocação. Tem que ser humilde, tem que ter mansidão e ser manso. Não confunda a ira com a ira pecaminosa. Tem momentos que nós devemos nos indignar, sim, principalmente quando vemos a iniquidade, o erro. O próprio Senhor Jesus irou-se. E a Escritura diz claramente, vocês devem irar-se, mas não pequem. Essas qualidades são muito importantes. Depois de falar de qualidades, agora o apóstolo Paulo fala de duas ações. Suportai-vos uns aos outros em amor. O que ele está ensinando aqui? Não é aquilo, eu suporto essa pessoa. A gente vai morar no céu mesmo, então eu suporto essa pessoa. Não é isso. O suportai-vos aqui, irmãos, traz a ideia clara de que você ajuda a pessoa na debilidade que ela tem. Você, em amor, dirige-se a ela, dando o suporte necessário para que ela ande de forma digna da vocação, para que ela amadureça, para que ela seja esclarecida no Santo Evangelho. Em amor. O verdadeiro amigo é aquele que chega e diz, olha, essa roupa não está boa. Vamos lá, vamos escolher uma melhor? Mas em amor. Não querendo ferir. Há pessoas que têm falta de paciência, você então chega para ela e diz, eu vou te ajudar com isso. Vamos orar a Deus, vamos clamar por paciência. Há pessoas que têm medos terríveis, eu vou te ajudar, vou caminhar com você, você dá suporte para essas pessoas. Uns aos outros, é recíproco. Todos têm essa responsabilidade. Você dá este suporte,
Depois Paulo fala no versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se a primeira ideia, que é suportar, traz a informação de que a gente procura nos irmãos aquilo que nós podemos servi-los, agora o esforçar diligentemente é aquilo que nós vamos atrás para reconquistar. As arestas que precisam ser aparadas na igreja, nós vamos nos empenhar para fazê-las, para reparar essas arestas. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tem um objetivo esse esforço. O objetivo aqui é que os irmãos não vivam em brigas. O vínculo da paz. Do Espírito no vínculo da paz. Preservar a unidade. Você olha para a igreja, você percebe aqueles que não estão se dando bem, e você procura diligentemente ocasião para solucionar esses problemas. Você dá o suporte e você vai em busca. Você não é aquela pessoa que diz assim, isso aqui não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Eles que se entendam. Não, você procura como igreja, você vai ao encontro de soluções, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, nós falamos muitas coisas até aqui. Nós falamos sobre humildade, sobre mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos, esforçando-vos. Algumas perguntas para que os irmãos reflitam nesta noite. Como está o seu coração? Você tem vestido-se de humildade? Ou há orgulho? Ou você acha-se suficiente para a missão que Deus te dera? Seja ela qual for. Não seria este orgulho o motivo pelo qual Deus está resistindo você? Porque a Escritura diz que Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Andar de modo digno da nossa vocação requer humildade, dependência de Deus. Paulo aos Filipenses vai mais longe, ele diz assim, vocês precisam reconhecer os irmãos superiores a vocês. Nós não podemos ser altivos. Está tudo bem? Trabalhando essa ideia de suporte, de busca e de esforço diligente por manter o vínculo da paz, a unidade. Está tudo bem? Ou existem mágoas, brigas, rancores, ressentimentos que nos impedem de uma harmonia maior para que caminhemos em sinceridade e amor? Está tudo bem? Você consegue olhar nos olhos de cada um dos irmãos aqui e dizer eu te amo? E as divergências do passado que fiquem para o passado. Porque nós fomos convocados para uma festa e nós precisamos estar com os trajes adequados. Se nós dizemos que somos cristãos, então nós devemos andar como cristãos andam, e cristãos não andam brigados. Cristãos não são pessoas que se um entrar numa porta eu saio pelo outro, isso não existe. Se isto acontece em sua vida, é hora de rever alguma coisa. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, para que você ande de modo digno da vocação a qual fosse chamado. Um convite a rigor, em primeiro lugar, ele convoca. Você foi convocado, você está aqui, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em segundo lugar, ele descreve, ele está descrevendo como você deve andar. Em último lugar, um convite a rigor, ele justifica. Ele diz por que você deve andar como deve andar. Versículos 4, 5 e 6, Paulo mostra agora, justifica. Leiamos. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo aqui de uma forma brilhante, como sempre foi, como é nos seus escritos. Ele agora une a sua retórica, o seu argumento da carta, nesses últimos 3 versos.
Ele está dizendo, sabe por quê? Que vocês precisam ser humildes, mansos, devem suportar, devem ser longânimos, devem se esforçar. E aí ele diz, porque há um só corpo, somente um corpo e um espírito. Ele traz a ideia divina para sermos uníssonos na igreja. Ele traz a Santíssima Trindade para o contexto. Há somente um corpo, que é a igreja, e um espírito, o Espírito de Deus. Como também fosse chamados, ele está falando da eterna vocação. Quando ele diz isso aqui, como fosse chamados, ele está fazendo uma menção ao capítulo 1, abra rapidamente. No capítulo 1, quando ele fala, na introdução da carta, sobre o chamado, nós percebemos, no versículo 4, que há uma ação do Pai, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quem escolheu? O Pai escolheu. Quem é este nele? É Jesus. O Pai escolhe para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Versículo 5 ainda, nos predestinou para ele. É o Pai que está fazendo isto. Agora leiamos o versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue. O sangue de quem? O sangue de Cristo. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nós temos aqui o Filho, temos primeiro o Pai, agora o Filho. Em terceiro lugar, versículo 13, temos o Espírito Santo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Voltemos ao nosso texto. Paulo está chamando a Santíssima Trindade, dizendo a vocação, a eleição, a salvação é uma obra de Deus, da Trindade. E ele está dizendo um só corpo e um espírito, como também fossem chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ele está trazendo aqui os selos de Deus, a essência de Deus, para dizer o seguinte: vocês não podem estar brigados, vocês não podem ser orgulhosos, vocês não podem estar irados uns com os outros, vocês precisam ser mansos, porque vocês são um corpo, assim como é a vocação de vocês, assim como é uma só esperança. Há um só Senhor, versículo 5, Cristo não está dividido, vocês não podem estar também. Esta é a argumentação do apóstolo Paulo. É por isso que vocês não podem estar um para lá e outro para cá. Uma só fé. Irmãos, a nossa fé é a mesma, a fé salvífica é uma só. A nossa própria confissão reconhece que umas pessoas têm uma fé mais forte e outras uma fé mais fraca, mas aqueles que têm uma fé mais fraca, mediante a oração e uso da palavra de Deus, dos santos sacramentos, que são os santos sinais e selos, ela vai ter a sua fé fortalecida. Mas a fé é a mesma, não é porque um tem uma fé fraca que é diferente do que tem uma fé forte, não é assim. Uma só fé. Um só batismo. Paulo não está trazendo elementos aqui para dizer que não existem dois. Ele não está falando aqui da forma, se é por imersão, como fazem alguns irmãos nossos, ou por efusão, como nós fazemos. Ele não está falando da forma, ele está falando da fórmula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é essencial. Uma só fé, um só batismo. E aí por fim ele reúne tudo no versículo 6. E um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, Deus está sobre o povo de Deus, o seu povo, de uma forma única, mas diversificada. Não temos tempo. Ele vai falar sobre isso no verso 7, ele diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. É uma só graça, mas ela é segundo a proporção de Cristo. O ponto aqui é que Paulo está dizendo: vocês foram chamados, vocês precisam andar de acordo a esse chamado de vocês. Porque isto. Deus é único. Nós temos elementos que não são divisíveis, nós não podemos estar divididos. Natal está chegando. Como está a sua relação com os seus parentes? Você está de mal com alguém? Você tem a palavra de Deus. A responsabilidade grande é sua. A Escritura manda você ir ter com as pessoas. Se você sabe que alguém está triste com você, você deve ir até elas.
Você precisa ter esta responsabilidade, porque você foi convocado para uma festa. E você sabe agora a descrição da forma como você deve estar nessa festa. O reino dos céus é a festa. Falando em reino dos céus e festa, vamos ao Evangelho de Mateus. Estamos bem perto do final do sermão. No capítulo 22, abra no versículo 11. Aqui é uma parábola que o Senhor Jesus fala sobre o reino dos céus. E ele conta essa parábola dizendo que um pai deu festa de casamento para o seu filho e mandou chamar muitas pessoas, elas recusaram-se a ir à festa. Então ele ficou muito indignado e diz assim: olha, para os que estavam organizando a festa, vocês vão por aí, convidem quem estiver na rua. Ele convidou e as pessoas vieram. Mas ele entra na festa e alguma coisa acontece. Vejamos o versículo 11 do capítulo 22 de Mateus. Entrando, porém, o rei, que é o pai, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui. Meus irmãos, nós não podemos brincar de ser crentes. Se nós fomos vocacionados para o céu, para a nova vida, nós precisamos andar de forma digna. Porque quem não for encontrado com as vestes de Cristo, não entra. Ainda no nosso texto do capítulo 4, no final da argumentação de Paulo, versículo 23, capítulo 4, ele diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quais são as suas vestes para a festa? Você está andando de modo digno do Evangelho? Essas características alistadas aqui pela Santa Escritura, escritas pelo apóstolo Paulo, elas nos norteiam sobre o nosso proceder, sobre a nossa vida. Lembramos que não foi a única carta esta que a igreja de Éfeso recebeu. O apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, recebe do próprio Cristo uma carta para a igreja de Éfeso. É a primeira carta. E o Senhor elogia muito a igreja, esta igreja. Ele diz: olha, você tem perseverado, odeia as obras dos nicolaítas, você ama essa doutrina, vocês têm resistido àqueles que se dizem falsos mestres, falsos profetas. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Era uma igreja muito ativa, mas as pessoas não se davam mais. As pessoas não faziam mais no amor, no vínculo da perfeição, a paz. As Escrituras nos advertem nessa noite, porque as festas estão chegando. E nós precisamos estar de acordo conforme a vocação que recebemos da parte do Senhor. Lembre-se, a princesa de Gales investiu muito para os seus trajes. O Messi gastou uma fortuna para receber uma bola de ouro. Nós vamos para um evento muito maior que todos estes. Nós estaremos para sempre com o Rei da Glória. E estas vestes que precisamos trajar, as que precisamos nos despojar, é toda a maldade do nosso coração, é a mentira, é o orgulho, a falta de retidão, é a soberba, a mentira, como andávamos outrora. Revistamo-nos de Cristo, para que então sejamos recebidos na glória eterna, para sempre com o nosso Deus. Vimos neste sermão que um convite a rigor, ele convoca, ele nos chama, estamos aqui. Em segundo lugar, ele descreve, ele mostra como deve ser o nosso proceder. Terceiro e último, ele justifica. Nós temos um motivo verdadeiro, profundo, pelo qual devemos andar de modo diferente. Que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, Pai, graças te damos pela tua palavra, porque ouvimos a tua voz nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, para que andemos de modo digno da nossa vocação.
para que esta alegria do Natal seja de fato uma grande alegria, que vivamos o Evangelho em verdade, não uma vida de fachada, que não estejamos somente entre o teu povo, mas sejamos o teu povo. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos a tirar as velhas vestes, botar as novas e andar de modo digno a honrar o teu santíssimo nome, o teu santo evangelho, dignificando a vocação a qual o Senhor nos chamou. Assim nós oramos gratos ao Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém.